Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo reine sempre em nossas vidas e que esta luz de Cristo possa ser transmitida a outras pessoas. Mais uma vez com vocês trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem da qual vai falar sobre a benevolência, a bondade, a misericórdia, restauração e transformação. Esta mensagem vai tocar no seu coração. Por isso eu te peço, assista até o final, porque Deus tem algo grande para te mostrar. Mais uma vez eu te peço, não se esqueça de compartilhar este vídeo e dar o like. O que é dar o like? É apertar esse dedinho que está aqui. Não custa nada, não vai doer seu dedo. Você vai apertar e vai possibilitar este vídeo a chegar a outras pessoas. E você se inscreva no canal, você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Se inscreva no canal e aperte o sininho. Você vai ser notificado toda vez que eu colocar o vídeo novo. E se esse vídeo foi bom, foi esclarecedor, fala aqui, coloca no seu comentário aqui embaixo. Vamos à palavra? Pois bem, hoje eu quero falar de uma palavra na qual Deus tocou fortemente ao nosso coração, ao meu coração, na qual ele fala sobre a generosidade, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Olha só, eu vou ler alguns versículos, porque o texto é grande, o nosso tempo é curto, mas preste atenção, leia tudo, você vai entender do que eu estou falando e vai gostar desse texto, vai amar. Olha só, os 3 primeiros versículos começam o quê? Falando do que Davi pede. Diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu use de benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo de Saul, da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram a presença de Davi. E disse Davi o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: teu servo sou eu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vamos entender até aqui. Pois bem, em primeiro lugar, a pergunta é: por que Davi queria saber se tinha ainda alguém da família de Saul ou de Jonatas? Porque naquela época, quando um rei era coroado, o rei anterior, toda a sua família era destruída, morria, vamos dizer assim. Por quê? Essa família era destruída porque o rei que estava naquele momento temia que, se sobrasse alguém da família anterior, da família real anterior, tentasse fazer-se rebelião e destruir o rei presente, o rei atual. Então, geralmente, matava-se todos os descendentes do rei anterior. Então, Davi pergunta por isso. E por que Ziba deixa bem claro que tinha sobrado sim, mas que ele era aleijado de ambos os pés? Porque naquela época, uma pessoa com alguma deficiência física ou qualquer deficiência era rejeitada pela sociedade, era deixada de lado. Então aquele jovem estava à margem da sociedade devido à sua deficiência. A outra pergunta é: e por que Davi queria saber? Pela uma promessa que ele fez ao seu grande amigo, um amigo que ele tinha, vamos dizer assim, até como um irmão, um verdadeiro amigo, amigo que tinha protegido ele da mão do pai, que era Saul. O rei Saul queria matar Davi e muitas vezes Jonatas, filho do rei, protegeu a Davi. E percebendo Jonas que Davi sim poderia ser o próximo rei, ele faz um pedido a Davi, no qual você vai encontrar no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, no versículo 14 ao 16. Eu vou ler para vocês rapidinho. Diz assim, Jonatas diz a Davi: e se eu, então, ainda, porventura, não usará, e se eu ainda viver porventura, ainda não usarás de benevolência para comigo no Senhor, para que eu não morra?
E nem tampouco cortarás da minha casa a sua benevolência eternamente, e nem ainda quando o Senhor desarraigar a terra da terra cada um dos inimigos de Davi. E ele continua assim, no 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requerirá da mão dos inimigos de Davi. Ou seja, aqui neste momento, Jonatas, ele busca de Deus, de Davi, que Davi prometa a ele que ele haja de benevolência, que ele cuide da sua família, se ele não estiver mais vivo, né? E se ele estivesse vivo, ele pergunta a Davi: você também não usaria de benevolência para comigo? Olha só, a amizade deles dois era muito grande, e Davi promete sim cuidar da família dele, ter benevolência. É uma promessa de Davi. Mas não foi só Davi que fez esse pedido. O próprio rei Saul fez também esse pedido a Davi. E você pode encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo 24, no versículo 21. Quando acontece, o rei está perseguindo Davi para matá-lo, e de uma certa feita ele entra numa caverna na qual Davi está escondido com o seu servo. E o rei se aproxima de tal maneira que Davi tinha todas as possibilidades de matar aquele rei. E o próprio servo de Davi diz assim: aproveita agora, mata ele não está querendo te matar? E Davi disse não, porque Davi tinha um temor de Deus no coração. E ele disse que não tocaria em ungido de Deus. Porém, quando Saul sai, ele mostra a Saul: por que você está me perseguindo? Eu não quero o seu mal. E mostra que esteve tão próximo dele que cortou um pedaço da sua capa e ele não percebeu. Mostra esse pedaço e Saul, percebendo isso, ele pede também a mesma coisa que Jonatas pediu a Davi. Olha só, continuando no capítulo 9, Davi, quando sabe que existe um filho de Jonatas, ele manda buscar este filho de Jonatas. Esse filho de Jonatas está numa cidade chamada Lodiban. Essa cidade é uma cidade em destruição, por isso é chamada Lodiban, é sem pastos. E esse homem vivia de maneira miserável. Uma criança que nasceu em um reino com toda a riqueza e que não era coxa quando nasceu. Ele ficou coxo porque quando a serva descobre que numa guerra todo o reinado de Saul foi destruído, inclusive Saul tinha tirado sua própria vida, ela, para salvar essa criança, ela foge com essa criança e esta criança cai e termina ficando aleijada porque ela destrói as duas perninhas. Mas esta criança, depois de grande, está morando nesta cidade, uma cidade sem nenhum futuro, à margem, vamos dizer, da sociedade. E ela ouve o pedido de Davi de ir se encontrar com Davi. Imagina a cabeça dela como ficou. Já que, naquela época, todo mundo que era descendente do rei anterior era destruída. Mas mesmo assim ela vai. E estava com uma baixa estima. Ela estava com uma estima tão diminuída, que quando ela chega diante do rei Davi, olha só o que ela fala. Você encontra no versículo 8, ela diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhares para como um cão morto, tal como eu? Ou seja, ele chega diante do rei e diz: quem sou eu para que o Senhor olhe para mim? Eu sou como um cão morto. Não tem um significado nenhum, não tem importância nenhuma. Mas ele mal sabia que Davi só queria restituir tudo o que pertencia a seu avô e ao seu pai. Tanto que Davi deixa Ziba tomar conta de tudo que é dele, ou seja, tomar conta não, administrar tudo que é dele, porque Davi devolve tudo isso para ele. E ainda por cima, diz que a partir daquele dia em diante, ele comeria pão com o próprio rei. Tanto que no versículo 13 diz assim: morava, pois, Mefibosete, que era o filho de Jonatas, em Jerusalém, e quando sempre comia na mesa do rei, e ele era coxo. Por que deixa claro isso aqui? Porque eu já disse,
porque os coxos ou toda pessoa que tinha um deficiente era jogado à margem da sociedade. Ela não ficava no reino. E Davi restitui isto ao filho do seu melhor amigo. Ou seja, Davi, o que ele promete, ele cumpriu, mesmo depois de quase 20 anos. Quantas pessoas ainda hoje prometem coisas e quando sobe o primeiro degrau se esquece do que prometeu lá embaixo? Porque a posição faz muitas vezes alguém esquecer as promessas que fazem. Mas isso não aconteceu com Davi e não acontece com Cristo, com Deus. Deus, assim Davi foi tão benevolente com aquele jovem, filho do seu melhor amigo. Deus faz melhor ainda. Deus é tão benevolente com a gente que Ele entregou o seu próprio Filho por amor a cada um de nós, miseráveis pecadores. Eu me sou. Gente, o Senhor foi misericordioso comigo. Ele me tirou de um tremendo lamaçal de lama. Ele me tirou de lá de baixo e me colocou para sentar na mesa do rei. Sentar e comer o pão da mesa do Senhor. Assim também Ele está falando. Como Davi mandou chamar a Mefibosete, Deus manda chamar você. Paulo, Maria, João, Mara, seja quem for. Ele manda chamar você e te restitui, assim como Davi fez. Restitui tudo que você perdeu. Ele restaura a sua vida. Deus é mais benevolente do que Davi, como um homem foi. Davi foi benevolente, foi generoso. Imagina Deus em nossa vida. Ele está chamando você e Ele quer ser generoso com você. Ele quer restaurar, transformar a sua vida. Ele transformou a minha. Ele restaurou a minha através da graça em Cristo Jesus. E isso Ele também quer fazer com você. Ele está chamando você agora, pelo nome, para poder transformar, restaurar e te abençoar através de Cristo Jesus. Esta é a mensagem de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima.